Romanos, capítulo de número 3. Peço que a igreja abra a Bíblia e acompanhe para que juntos possamos prosseguir aqui no conhecimento a respeito daquilo que Deus deseja falar conosco nesta noite. Lembrando que todas as últimas quintas-feiras de cada mês, nós estamos aqui com esse trabalho denominado de Quinta Teológica, desde que nós chegamos para cooperar com o nosso pastor José Carlos de Lima, na direção aqui do Esplanada, que temos implantado esse trabalho, entendendo, queridos irmãos, que quanto mais meditarmos nas Sagradas Escrituras, mais abençoados nós seremos. Quem concorda, diga amém. E na primeira quinta deste ano nós vimos a respeito, dando introdução a essa temática que é a jornada da vida cristã, nós iniciamos falando a respeito do chamado de Deus ao homem, entendendo que o encontro do homem com Deus não se dá por uma iniciativa humana, mas que o próprio Deus, apesar do homem caído, apesar do homem ter decepcionado quanto à sua postura, ou melhor, frustrado, esse relacionamento que ele tinha com Deus, relacionamento perfeito ali no Éden, mas o homem pecou e Deus prontamente, amados irmãos, na sua onisciência, Deus já tinha um projeto de redenção, de restauração do homem, e depois nós vimos a respeito da necessidade da salvação, foi a segunda temática. O primeiro, o chamado de Deus à salvação, vimos que é um chamado gracioso, poderoso, abrangente, mas vimos também que esse chamado é um chamado que tem um tempo para ser aceito. O homem não tem a eternidade para atender o chamado de Deus à salvação, mas enquanto a vida, ele pode atender esse chamado. Todavia, após a sua morte, segue-se o juízo e não há mais condição alguma de ele aceitar a Cristo. Mas, na segunda quinta, nós vimos, falando a respeito da necessidade da salvação, o porquê que o homem precisa ser salvo. Falamos a respeito da universalidade do pecado, falamos a respeito de que todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e daí a necessidade de salvação. E hoje, na quinta teológica desse mês de abril, nós iremos meditar exatamente sobre a obra redentora de Cristo. Então, queridos irmãos, após nós compreendermos a respeito da gravidade do pecado, na quinta teológica passada nós vimos que pecado não é um simples erro, pecado não é uma simples falha. Nós vimos naquela ocasião que pecado é uma rebelião contra Deus, é uma transgressão da lei do Senhor, é algo gravíssimo que pode definitivamente afastar o homem de Deus, não somente por uma questão temporária, mas se ele não se arrepende, se ele não confessa, se ele não abandona as suas práticas de pecado, esse homem será afastado eternamente de Deus. Quem compreende, diga amém. E nós vimos isso na quinta teológica passada. E diante da compreensão da gravidade deste pecado, é que nós encontramos a seguinte indagação aqui nessa introdução. Como Deus, sendo santo, amados irmãos, Ele pode salvar um pecador, um transgressor da sua lei, sem comprometer a sua justiça? Porque muitas vezes nós queremos ajudar alguém que nós amamos, abrindo mão do exercício da justiça sobre alguém. E isso não está certo. Se Deus assim o fizesse, Ele não seria perfeito. Ele estaria caindo no tocante ao exercício da justiça. E quando nós estudamos a respeito dos atributos de Deus, alguns meses atrás, nós meditamos que Deus ele é justo
em essência. Deus não é justo de uma forma temporária. Não, para essa geração ele é justo, para outra ele é injusto. Deus é essencialmente justo, amados irmãos. Então, como resolver essa questão de o Senhor, sendo santo, ou seja, não aceita a transgressão, não coaduna com a iniquidade, como ele agora pode salvar um transgressor sem abrir mão de exercer exatamente a questão da justiça, sem comprometer a justiça? Então, a resposta para isto é exatamente o tema da mensagem de hoje, é a obra redentora de Cristo, porque nós vamos observar, amados irmãos, que se Deus ele exerce a sua justiça sobre a humanidade seria dissipada, irmãos. Porque todos pecaram. Todos pecaram. E ele não poderia deixar de dar a devida recompensa da iniquidade humana. Mas como resolver essa questão? Deus, ele resolve essa questão entregando o seu Filho Jesus Cristo. Então Cristo, ele agora vai, amados irmãos, receber a consequência dos pecados da humanidade. A imputação do pecado agora está sobre Cristo, e ele vai receber a pena do homem. A pena do homem. Então, a resolução dessa indagação introdutória se dá exatamente com a obra redentora de Cristo. E o texto que nós lemos, Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 26, vai falar sobre isso. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então Paulo, ele está exatamente mostrando a solução divina para a questão grave do pecado. E a solução é Cristo encarnou e veio exatamente, amados irmãos, levar sobre si as nossas transgressões. Quem entende pode dizer amém. Então, na cruz, Deus não ignora o pecado, não relativiza a justiça e não abre mão da sua santidade. Mas ele consegue agora resolver o problema do pecado de forma perfeita, com o sacrifício do seu Filho, do seu bendito Filho Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto que nós queremos meditar a respeito da obra redentora de Cristo é exatamente sobre aquilo que levou Cristo a cumprir tal obra. Vamos lá? João capítulo 3, versículo 16. Vamos para o texto áureo da Bíblia. Vamos entender porque Cristo, ele decidiu, em obediência ao Pai, cumprir esta obra redentora, queridos irmãos. João 3,16 responde essa questão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a origem da resolução do problema
A origem da obra redentora de Cristo é exatamente o amor salvífico de Deus. O amor de Deus, amados irmãos, é a origem desta obra. E nós precisamos entender algumas questões a respeito deste amor. Primeiro ponto, este amor nós podemos denominar que é um amor iniciador. É um amor que ele mesmo tem a iniciativa em si, queridos irmãos. Veja que a obra redentora, ela não inicia por uma questão de ação humana. Não é porque acontece alguma coisa aqui na terra que a obra redentora vai se realizar. Não, mas na verdade há alguma coisa lá no céu que dá origem à obra redentora. E que coisa é essa? O amor salvífico do Pai. O desejo do Pai de redimir a humanidade. O desejo do Pai de ter relacionamento com o homem. Oh, que coisa excelente. O amor que dá início, o amor que tem iniciativa, amados irmãos. E isso é interessante porque essa iniciativa se dá exatamente quando o homem está no lamaçal do pecado. O homem não está agradando a Deus quando Deus ele tem essa iniciativa. O homem está na podridão do pecado. O homem está transgredindo a lei do Senhor. Mas mesmo assim, o amor do Pai faz com que haja essa iniciativa. E do céu vem a nossa redenção. Oh, glória a Deus. Você já imaginou, irmão, se não fosse a iniciativa deste amor, nós estaríamos ainda, queridos irmãos, condenados à morte, porque a questão do pecado ainda não teria sido resolvido. As pessoas dizem que amam, mas muitas vezes se privam de agir em benefício daquele ou daquela que se diz amar. Mas o nosso Deus nos ama e Ele age, é um amor ativo, é um amor em ação, Ele age em benefício do homem. Cante, um amor ativo, irmãos. Adoramos e exaltamos um Deus que nos ama de forma ativa. Então, primeira questão, primeiro aspecto da natureza deste amor é que é um amor iniciador, podemos assim denominar. Outro ponto, outro aspecto, amados irmãos, é que, essa questão da iniciativa fica muito clara na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19, que diz que ele primeiramente nos amou. Primeiramente nos amou. Geralmente para uma menina amar um rapaz, ou um rapaz amar a menina, tem que ter alguma coisa que essa menina faça que desperte o amor do rapaz. Ou vice-versa, o rapaz faz alguma coisa que a menina fica encantada e nasce ali, brota ali o princípio de um amor. Não vou dizer que amor à primeira vista, que eu não acredito muito nesse negócio. Amor é uma construção aqui, né, irmãos? Mas nós entendemos que isso começa a acontecer a partir de alguma movimentação do outrem. Mas em relação a Deus, não. Ele nos amou primeiro. Nós não estávamos fazendo nada que lhe agradasse. Pelo contrário, cada vez mais pecadores, cada vez mais lambuzados, cada vez mais num charco de lodo. Mas Ele nos amou primeiro. Aleluia. Nos amou primeiro, nos amou primeiro. Então, entendemos a partir daí que trata-se de um amor imerecido. Nós não merecíamos este amor salvífico do Pai que dá origem à obra redentora do seu Filho. Nós não merecíamos,
Trata-se de um amor imerecido, irmãos. Não é um amor baseado em nenhum mérito humano, como está aqui em Romanos, capítulo 3, e o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Favor imerecido de Deus em ação. Trata-se de um amor imerecido. Não é o seu cabelo, seus olhos, não é sua conta corrente, não é sua linhagem, não é seu sobrenome. Ele te ama, mas não é porque você merece. Ele te ama porque Ele decidiu te amar. Aleluia. Bendito e exaltado seja o Cordeiro de Deus para todo sempre. Então nós, queridos irmãos, entendemos que trata-se de um amor imerecido. Outra questão em torno desse amor do Pai é que é um amor sacrificial. É um amor que envolve uma grande entrega. Cristo não está entregando um anjo, que, diga-se de passagem, já era muita coisa, entregar um anjo em benefício da humanidade terrível, pecadora. Mas Ele não entrega um anjo, Ele entrega seu único filho, irmãos. Um amor poderosamente sacrificial. Amar é muito bom dizer que ama, ou se sentir amado, mas poucas vezes a gente vê nas práticas de quem diz amar o sacrifício. Porque amor de verdade envolve sacrifício. Deus sacrifica seu próprio filho. Oh, glória! Como está escrito em Efésios, capítulo 5, e o versículo de número 2. Vamos confirmar essa verdade, queridos irmãos. Efésios, capítulo 5, e o versículo de número 2. Olha o que diz o texto sagrado aqui. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Ele mesmo disse aos seus algozes, irmãos: eu dou a minha vida, ninguém está tomando a minha vida. Os homens pensavam que estavam tomando a vida de Cristo, tirando a vida dele, mas ele deixou claro, é uma questão sacrificial. Aqui é um ato de entrega. Um ato de entrega. O amor do Pai envolve sacrifício, não é qualquer sacrifício, é um grande e poderoso sacrifício. Ele entrega seu único filho para morrer nas mãos dos homens, em benefício desses mesmos homens. Que amor, que amor, aleluia. Você nunca experimentou, nem nunca vai experimentar um amor comparável a este. Ninguém te amará como o Pai te ama. Cante. Ninguém te amará de uma forma tão extraordinária. Ninguém te amará se tu repetidas vezes contrariar esta pessoa com atos terríveis. Mas o Pai não. Apesar da tua iniquidade, apesar da tua prostituição, apesar dos teus roubos, das tuas mentiras, da tua sensualidade, Ele te amou. Cante, apesar dos teus vícios, apesar dos teus enganos, Ele te amou, e não somente de palavras, mas Ele entregou seu Filho por conta deste amor. Ninguém te ama como Ele, e ninguém jamais te amará como Deus te ama. Grande é o amor do nosso Pai.
Então, a obra redentora de Cristo nasce exatamente de um amor extraordinário como este, irmão. Outro aspecto deste amor é a eficácia dele. O amor do Pai é um amor eficaz, irmãos. O texto de Romanos, capítulo 8, versículo de número 3, vai mostrar e vai respaldar essa verdade. Romanos 8 e 30 diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Um amor que surte efeito, eficácia. João 13,16 que nós lemos mostra a eficácia desse amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Outra versão vai dizer: não morra, mas tenha vida. Um amor eficaz, um amor que produz efeito. Quantos aqui, irmãos, estavam terrivelmente mortos espiritualmente e já caminhando para a morte física também? Mas Ele, com o seu grande amor, foi lá e te deu vida, vida, vida. E tu estás aqui cheio de vida, vida em abundância, e estás caminhando para desfrutar da vida eterna, da vida eterna, da vida eterna. O amor eficaz de Deus. Cante. Um amor eficaz. Não é como esses amores, né, irmão? Não, o amor e a gente não vê nada. É dizendo que ama pela frente e pelas costas, apunhalando, como a gente vê e experimenta todos os dias, né? Mas o amor de Deus não. É um amor eficaz, é um amor que produz efeito, não é um amor teórico, não é um amor de histórias, não é fábula, não é conto, não é qualquer tipo de poesia, é um amor prático, é um amor real, é um amor que produz efeito na minha, na tua vida, na vida dos nossos, na vida da nossa família, na vida do nosso vizinho. Esse amor é eficaz. Eficaz. Entendendo isto, queridos irmãos, que a obra redentora de Cristo nasce exatamente deste amor, este amor incomparável. Poderíamos passar aqui a quinta teológica todinha só falando dos atributos do amor do Pai, mas já compreendemos aqui, queridos, que trata-se de um amor incomparável, um amor extraordinário. E é desse amor que nasce esta obra extraordinária, chamada obra da redenção. Obra da redenção. Então, a obra da redenção, o sacrifício de Cristo, envolve algumas questões que nós precisamos meditar aqui nesta noite, questões teológicas, questões doutrinárias. Primeiro ponto, queridos irmãos, é que a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário é uma obra substitutiva. Nós já entendemos que quem deveria estar lá morrendo éramos nós, os homens. Então, primeiro aspecto que nós queremos falar a respeito da obra redentora de Cristo é que ela é uma obra substitutiva. Vamos abrir aqui a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5. Abra sua Bíblia, por gentileza. Capítulo 5, versículo de número 8. Diz assim, as Sagradas Escrituras: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Quando nós, amados irmãos, por exemplo, olhamos lá o prenúncio desta obra, né, dito pelo profeta Isaías, capítulo de número 53, abra sua Bíblia. Isaías já sinalizava que tratava-se de uma obra substitutiva. Isaías 53 e o 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas nossas, e moído pelas nossas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos. Isaías já estava profetizando a respeito da vinda do Messias para cumprir esta obra redentora que tem origem no amor do Pai. E Isaías está dizendo: esta é uma obra substitutiva. As transgressões são nossas, os erros são nossos, a pena é nossa, mas quem vai cumprir é Ele. Esta obra é grande e poderosa, irmãos, porque é uma obra substitutiva, queridos irmãos. Paulo, escrevendo à igreja ali em Corinto, capítulo 5, e o versículo 21, ele vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Por nós. Isso aqui é muito interessante. Quem, amados irmãos, quem gosta de sofrer consequências pelos erros dos outros? Ninguém. Diz logo: é injustiça. Meu menino gosta de dizer, meu menino diz: é injusto, pai. Né? Quem gosta de sofrer as consequências dos atos de outra pessoa? Não é verdade? Olha a revolta que fica numa mãe, num pai, que perde seu filho por conta de uma atitude negligente de uma pessoa que bebe e decide assumir o risco de matar alguém dirigindo um automóvel em alta velocidade. Alguém diz que quem deveria morrer era ele. E no final do acidente ele fica bem e o filho de alguém vai para o caixão. E as pessoas se revoltam, querem pegar o indivíduo e matar. Não é assim? É. Pois bem, Cristo, de forma voluntária, sem pedir nada em troca, assume o nosso lugar na cruz. A obra de Cristo é uma obra substitutiva. Você precisa guardar isto no seu coração e na sua mente nesta noite. Quem deveria ter os cravos na cabeça, quem deveria ter levado as chicotadas, quem deveria ter carregado o madeiro, aqueles pregos deveriam ser enfiados em mim, cravados no meu e no teu corpo. A obra da cruz foi substitutiva. Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 24, ele diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. O madeiro. E o malfeitor que estava lá, ele diz: como podes tu falar assim deste homem? Eu e você merecemos estar aqui, mas ele não. Aleluia. Ele tinha
pouco tempo de convivência com Cristo, mas o pouco que ele viu, ele entendeu que aquele homem não deveria estar ali. Você e eu merecemos estar aqui, ele não. Ele não. Uma obra substitutiva. Segundo aspecto a respeito da obra de Cristo ali naquela cruz, da obra redentora do nosso mestre. Primeiro ponto, foi substitutiva. Segundo ponto, amados irmãos, leva-se aqui em consideração que na cruz ocorre uma imputação. O que é isso, pastor, imputação? Ora, segundo aos Coríntios aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, abra aí sua Bíblia, vai falar a respeito desta doutrina, a respeito da impuros, porque a justiça do Filho nos foi imputada. Bendito é o teu nome. Quando tu louvas, a excelência do aroma que brota é muito mais do que qualquer perfume desta terra. Tu és semelhante a Ele, porque Ele imputou a justiça dele em vós. Ei, Ramaia, chora de Kamahai. Cristo nos imputa a sua justiça e os nossos pecados são imputados ao Senhor. Esta é a doutrina da imputação. Não somente a obra, queridos irmãos, a obra do Calvário não traz só a questão da substituição, não somente a questão da imputação, mas também a expiação. A obra de Cristo é expiadora. João, capítulo 1, abra aí, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Veja que coisa extraordinária. João, capítulo de número 1, versículo de número 29, queridos irmãos. 1 e 29 de João. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A expiação que advém da obra redentora de Cristo, fala da anulação dos nossos pecados. Vocês sabem o que é isso, irmãos? A lei, a antiga aliança, nós víamos que os sacrifícios, eles cobriam os pecados. Eles não aniquilavam os pecados. Eles não extinguiam o pecado. O pecado estava coberto. Mas o sacrifício de Cristo perfeito, que nasce do amor salvífico do Pai, ele expia os nossos pecados. Ou seja, ele aniquila, anula, apaga, deleta, extermina o pecado. Oh, glória! É por isso que Paulo, amados irmãos, vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o pecado ele foi aniquilado, ele foi removido, amados irmãos, e Satanás muitas vezes quer nos acusar de algo que o Senhor já nos perdoou, irmãos. Quando o sangue de Cristo nos purifica, quando alcançamos o perdão, o pecado ele é anulado. Satanás não pode te condenar, não pode apontar o dedão para você. Você está livre do pecado. O sangue de Cristo apaga,
o sangue do animal da antiga aliança cobria, mas o sangue do Cordeiro de Deus apaga, extingue, elimina os nossos pecados. A expiação dos nossos pecados, irmãos. Então, a obra redentora traz substituição, traz imputação, traz expiação. E o último ponto, para nós avançarmos, também ela é propiciatória, irmãos. Ela vai tratar da propiciação. Romanos, o texto que nós lemos, Romanos 3:25, queridos, que diz: ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Então, o que é a propiciação? Que advém da obra redentora de Cristo. A propiciação, irmãos, é que a ira de Deus foi satisfeita lá na cruz do Calvário. Quem aceita Cristo foge da ira de Deus. Isso aqui é grande, isso é forte, isso é poderoso. Todos quanto não aceitam a Cristo estão debaixo da ira de Deus, permanecem inimigos de Deus, porque o que reconcilia o homem com Deus é a obra redentora de Cristo. Se a gente não passa por Cristo, a ira de Deus está sobre nós. Há um alvo lá de cima para a terra, a ira do Pai, a ira do Pai. Agora, se nós passamos por Cristo, essa ira é satisfeita e nós agora desfrutamos da sua graça, da sua misericórdia, da sua bênção, da reconciliação, da paz. O homem tem paz com Deus quando passa pelo Calvário, quando passa por Cristo. Propiciação é exatamente que a cruz não apenas remove o pecado, mas também satisfaz o juízo divino, a justiça divina. Porque Cristo, Ele cumpriu a condenação. Logo, a ira que Deus tinha sobre a humanidade está satisfeita. Por quê? Porque Cristo morreu. Cumpriu. Agora, todos quanto o Pai olha para a terra e não vê o seu filho, estes são alvos da ira divina. E é por isso que eu quero já, você que nos acompanha pela internet, porque no meu olhar aqui, eu vejo que todos congregam conosco, adoram o Senhor conosco, mas se você acompanha pelo canal, e se você está afastado dos caminhos do Senhor, e se você ainda não aceitou a Cristo, você precisa urgentemente aceitar a Cristo, porque o homem só tem paz com Deus por intermédio da obra redentora de Cristo. Distante desta obra, sem ser alcançado por esta obra, debaixo de ira. Alcançado por esta obra, reconciliação e paz com Deus. Você precisa confessar Cristo como Salvador para escapar da ira do seu Pai. Aleluia, glórias a Jesus. E isso aqui não é uma narrativa, isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Então, na cruz ocorre a substituição, a imputação, a expiação e a propiciação. 4 resultados da obra redentora de Cristo que são extraordinárias, que nos alcançaram, e que somente isso
dá para a gente falar línguas estranhas de janeiro a dezembro. A gente nem precisa de carro, nem precisa de casa, nem precisa de dinheiro. Só em saber essas 4 obras, nós já regozijamos-nos no Senhor. Falamos em mistério, porque deveríamos estar mortos e não estamos. A ira de Deus estava sobre nós, mas não está mais. Tinha pecado, Ele extinguiu o pecado. Grande e poderosa obra de Cristo. E só quem foi alcançado dá um glória para Ele. Só quem foi alcançado dá um glória para Ele, porque Ele é digno de honra, louvor e exaltação. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Cante. Bendito seja o Senhor. Caminhamos para o final, entendendo, amados irmãos, que Cristo na cruz, Ele faz reconciliação da humanidade com Cristo, com Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, André, lê para mim para eu beber uma aguinha. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, veja aqui a questão da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, nos lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, Cristo na cruz está reconciliando. Meu irmão, essa palavra reconciliação só faz sentido se tem uma desavença, se tem uma inimizade, é claro, por óbvio. Então Paulo, ele usa exatamente a palavra que o Espírito quer que ele use. Ele está dizendo, antes de Cristo chegar no Calvário, os homens eram plenamente inimigos de Deus, mas com a chegada de Cristo na cruz, os homens podem ser reconciliados com Deus, aceitando Cristo como Salvador. Então, nós entendemos, amados irmãos, que havia uma barreira de separação, como Paulo vai dizer, escrevendo na carta aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 16, ele vai dizer que Cristo derrubou a parede de separação, e agora o homem já não é mais inimigo de Deus. Se ele agora aceita Cristo, ele deixa a condição de inimigo e torna-se filho por adoção. Que mudança, irmãos, da água para o vinho. De inimigo, de alvo da ira, para filho. Você sabe o que é isso? É assim, ó. O alvo da ira de Deus estava sobre mim. Ele ia me matar, porque o salário do pecado é a morte. Mas agora, irmãos, por intermédio de Cristo, Ele tem uma herança para me entregar, porque eu deixei de ser inimigo e agora eu sou filho. Em vez de morte, tem uma herança. Deixamos de encarar a ira, a morte, para desfrutarmos de uma herança, de um convívio eterno, de vida eterna com Ele. Há um lugar preparado para todos os reconciliados, aquele que deixaram a inimizade, agora aqueles que têm Pai, aqueles que têm, amados irmãos, o Pai, como o Pai de Jesus, o Pai dos homens também que aceitaram a Cristo. Agora nós temos, amados irmãos, uma herança, somos co-herdeiros de Cristo. Ele nos aguarda na eternidade para vivermos um relacionamento eterno. Isto é obra do Calvário. Dinheiro não poderia proporcionar, ações na bolsa de valor não poderiam proporcionar, influência
não pode proporcionar. Só o que derruba a barreira de separação, a parede que separa o homem de Deus, é Cristo, é a cruz, é o sangue. Somente o sangue reconcilia o homem com Deus. Então, caminhando para o final, nós vamos entender que antes éramos inimigos de Deus, separados de Deus espiritualmente, mas agora temos Ele como o nosso Pai, temos acesso a Ele, temos paz com Ele, comunhão restaurada, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1, irmãos, que diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus. A paz com Deus é por nosso Senhor Jesus. Roberto, Maria, Josefa, Luzivan, Nazareno, André, Christian, ninguém pode estabelecer paz com Deus. Quem estabelece é Cristo, e em Cristo nós temos paz com Ele. Oh, glória! Paz com Deus, justificados pela fé. Ou seja, Cristo imputou a sua justiça sobre nós, agora nós somos justificados. Trata-se, amados irmãos, de uma ação judicial. Aqui tem uma questão penal, amados irmãos, uma questão real. Aqui nós éramos, amados irmãos, estávamos debaixo de sentença, havia uma condenação penal, nós iríamos pagar a pena, mas judicialmente agora nós estamos justificados, estamos livres, porque Cristo pagou a nossa dívida. Pagou a nossa dívida, reconciliados com Deus. E quando nós olhamos para a obra do Calvário, os irmãos, toda atenção, iremos finalizar dentro do tempo. Quando olhamos para a obra de Cristo, entendemos também que ela estaria incompleta se não fosse a sua ressurreição. Porque a morte sem a ressurreição é nula, não tem eficácia. Não haveria vida eterna para ninguém se ao terceiro dia ele não tivesse o quê? Ressuscitado. Ele seria mais um que teria sido vencido pela morte. Mas a sua ressurreição traz, amados irmãos, o fechamento desta obra. A obra se torna eficaz porque ele ressuscitou. Muitos homens são adorados por outros homens, porque enquanto tinham vida, fizeram isso e fizeram aquilo, mas logo quando morreram, as suas obras também estão ali, mortas com ele. Ele já não pode fazer absolutamente nada, amados irmãos, mas o Senhor, aleluia, que nos salvou, que estabeleceu a paz com Deus, Ele está vivo, inclusive intercedendo ao lado do Pai por nós. Ele intercede por nós, Ele está vivo. Cristo está vivo. Eita, glória a Deus. Tem alguém que acha que a gente adora um ser morto, irmãos, mas não. Quem conversou com ele hoje? Deixa eu ver. Eita, ele está vivo ele está. A tumba não pode conter o nosso Senhor. Ele está vivo, ele ressuscitou. Tem inúmeras provas de que ele está vivo. A obra redentora, ela completa seu significado, o seu poder e a sua eficácia com a ressurreição de Cristo. Então, a ressurreição de Cristo é a vitória sobre a morte e o pecado, irmãos. Como Paulo vai escrever
aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 3 e 4, que vai dizer que Cristo morreu, foi sepultado, sim, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou ao terceiro dia. Então, a ressurreição de Cristo, ele vence a morte, vence também o pecado. A importância da ressurreição é que confirma a obra do Calvário, a obra da cruz. Romanos capítulo 4, versículo 25, diz assim, as Sagradas Escrituras, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Se ele não tivesse ressuscitado, estávamos debaixo da ira de Deus. Se ele não tivesse ressuscitado, havia condenação sobre nós. Se ele não tivesse ressuscitado, os nossos pecados não teriam sido apagados. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não chegaríamos no céu. Mas como ele ressuscitou, a trombeta vai soar e a igreja vai ser arrebatada. De kamanarabashore de kamanahai. De choramanaya sore de kamanahai. A ressurreição dele nos garante vitória completa. Breve venceremos a morte. Breve completamente venceremos o pecado. Iremos romper a gravidade. Iremos nos encontrar com ele nos ares. E estaremos para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. Kamanaya sore de kamanamaha. Cristo ressuscitou. O nosso Cristo não está em nenhum laboratório para ser estudado. O nosso Cristo não está em nenhum lugar. Nenhum lugar comporta o nosso Cristo senão o céu. Ele foi assunto ao céu, está à destra do Pai, vivo, intercedendo por mim e por você. Cante, 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 cante. Muitas vezes nós passamos por algum lugar, vemos uma obra inacabada e alguém pergunta: o que foi que aconteceu? O dono morreu. Tem um restaurante muito famoso aí que fazia muito sucesso, mas o homem morreu na obra daquele restaurante e depois de um certo tempo aquele restaurante foi vendido. Por quê? Porque o dono morreu. A obra estaria incompleta se ele não tivesse ressuscitado, mas como ele ressuscitou, a obra da redenção é completa. A obra da redenção é completa. De kamanaya sore de kamahai. Shide kanoya mandaya sore miande kamanaya soramahai. O Espírito de Deus testifica no nosso interior nesta noite que a obra foi completa. Ele ressuscitou. A morte não pôde lhe conter. A sepultura teve que se abrir. Cante. Vitória sobre a morte. Garantia da nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição, amados irmãos. Ele mesmo disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Então, sem ressurreição não há evangelho. Sem ressurreição não há esperança. Sem ressurreição não tem salvação. Mas como tem ressurreição, Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 15 e no versículo 17. Ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas como ele ressuscitou, a nossa fé não é vã. A nossa fé não é vã. O mundo pensa que a nossa fé é vã, mas não é. A nossa fé está naquele que ressuscitou. A nossa esperança está viva, viva, viva.
E nós terminamos a nossa quinta teológica falando sobre a obra da redenção, que Cristo proporcionou ali na cruz, dizendo em primeiro lugar nesta conclusão, que a cruz, irmãos, esta obra é suficiente. Eu quero falar nesse desfecho sobre a suficiência da obra de Cristo no Calvário. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 14, ele diz assim, com uma só oferta aperfeiçoou para sempre. Cante. A obra de Cristo é suficiente. Com todo respeito, não preciso subir a escada de joelhos. Não preciso fazer outro sacrifício por questões de salvação. Ele fez um único e perfeito sacrifício. A obra redentora de Cristo é suficiente. Aleluia. Aleluia. Nada é preciso ser acrescentado, irmãos. Nem obras, nem méritos, nem religiosidade, nem homem, nem efeito, nem dinheiro, nada precisa ser adicionado. A obra de Cristo no Calvário foi suficiente. Suficiente para quê, pastor? Para nos salvar. Suficiente para quê, pastor? Para nos reconciliar. Suficiente para quê, pastor? Nos dá a vida eterna. A obra da cruz é suficiente. Fechamos entendendo, queridos irmãos, que para que esta obra, de forma individual, na minha vida, ela seja suficiente, eu preciso, queridos irmãos, eu preciso ter fé, eu preciso me arrepender. Marcos, escrevendo no seu evangelho, capítulo 1, versículo 15, ele diz, arrependei-vos e crede no evangelho. Lucas, escrevendo em Atos, capítulo 16, versículo 31, diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eita glória! Para desfrutar da suficiência da obra de Cristo no Calvário, o homem só precisa responder com fé ao chamado de Deus, só precisa aceitar a Cristo como Salvador, só precisa se arrepender dos seus pecados, e assim ele já começa a desfrutar da obra salvífica de Cristo no Calvário. É suficiente. Não precisamos de cerimoniais, não precisamos de rituais, não precisa de sal, não precisa de nada, irmãos, só precisa crer. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Oh glória, oh glória. Então, encerramos a nossa quinta teológica falando sobre a obra redentora de Cristo, com a indagação do escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3, que diz, como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? O escape que a humanidade precisa está em Cristo. O homem só precisa crer nesta obra, aceitar esta obra, e assim conseguir escapar da ira futura. Se negligenciarmos a obra de Cristo,
certamente, fatalmente, padeceremos a condenação eterna. Mas se de forma sábia nós optarmos por crer na pessoa bendita de Jesus Cristo, se de forma sábia, impulsionada pelo Espírito que faz arder no teu coração essa mensagem, ouvinte, se você aceitar, se você se arrepender, certamente escaparás da ira futura e desfrutarás da bênção completa de Deus, porque o que Ele tem para a tua vida é coisa extraordinária. Só precisamos crer, amada igreja. O adversário, ele quer minar a nossa fé. O adversário quer colocar outros componentes como necessários para nós alcançarmos a salvação, mas é mentira do diabo. A cruz foi suficiente. Sinta a paz de Deus no seu coração. Sinta a paz de Deus na sua vida. Há perdão para os teus pecados. O Senhor Jesus purifica a tua vida. O sangue dele é poderoso para te tornar alvo mais do que a neve. E breve os remidos, os salvos serão congregados com ele no céu, nas bodas do Cordeiro. Glória, bendita seja essa esperança. Quem pode dar um glória para Jesus? E aqui nós agradecemos a Deus pelo seu amor e agradecemos a Jesus Cristo pela sua obra no Calvário. Fiquemos em pé, vamos agradecer.